Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desafio de amar os inimigos nesta palestra da Casa Paulo Ortiz. Para os nossos amigos deficientes visuais, eu sou baixinha, sou gordinha, tenho cabelo curto, grisalho, uso óculos, tô de batom, que a gente tem que cuidar da autoestima. Uma blusa azul marinho com algumas argolas douradas. Essa sou eu. E para todos os nossos amigos, hoje, discutindo essa temática tão fácil, tão incrivelmente factível da gente fazer, da gente colocar em execução, nós vamos falar um pouquinho sobre o desafio de amar os inimigos. O que Jesus quis falar com isso? A gente vai se embasar no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 887, Kardec pergunta para os espíritos: é tendência do ser humano amar o inimigo? Já que isso estava no Evangelho de Jesus, né? Ele perguntou: é tendência? E a segunda que ele complementou: a inimizade é falta de simpatia entre os espíritos? Vamos ver as respostas. Ai, esses espíritos são demais, eu adoro. A primeira resposta foi: é tendência do ser humano a amar o inimigo? Os espíritos respondem: amar o inimigo é perdoar-lhe. Nem sim, nem não. Não é tendência do ser humano amar o inimigo, como é tendência do ser humano amar o inimigo. A resposta foi: é perdoar. Não é demais? Eu adoro eles. E na segunda pergunta, a inimizade é falta de simpatia entre os espíritos? Os espíritos respondem: devemos retribuir o mal com o bem. Não é interessante? Eu adoro. Porque os espíritos não dão uma resposta de colher para gente. Eles nos fazem pensar, eles nos fazem refletir. E às vezes Kardec tenta dar um nó neles, pergunta de outro jeito, faz outro tipo de pergunta e eles não estão nem aí, respondem do mesmo jeito para gente. Então, para a espiritualidade maior, o ser humano, a gente pode ver nas entrelinhas, né? Não é normal da gente amar o inimigo. Por isso que os espíritos respondem que é preciso perdoar. Se eu tenho que perdoar alguma coisa, é que essa coisa está me incomodando. E que eu tenho também que retribuir o mal com o bem. Então, não é que exista uma falta de simpatia. Eu preciso perdoar. E eu preciso praticar, não responder no mesmo nível do mal, mas responder com o bem. E vamos ver como que a gente acaba fazendo isso. Se nós formos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar o seguinte. Olha o trecho, presta atenção. Presta atenção, tá prestando atenção? Tá. Se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Se não procedem assim, também os publicanos? Vamos lembrar que os publicanos na época de Jesus eram os coletores de impostos. E a gente ama quem colhe os nossos impostos. Não é verdade? Então, vocês imaginam como os publicanos eram extremamente queridos pela comunidade onde eles viviam, né? Só que não. Se apenas os vossos irmãos saudares, o que fazeis mais do que os outros? Ou seja, se a gente ama quem a gente ama, quem nos ama é que a gente ama.
E se a gente saúda, se a gente cumprimenta, se a gente convive somente com as pessoas que a gente gosta, com os nossos irmãos, o que a gente está fazendo mais do que as outras pessoas? Então, vamos olhar como continua. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e as dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então Jesus deixa claramente para a gente qual é o caminho para entrar no reino dos céus. Nós espíritas não acreditamos no céu físico e no inferno físico, né? Não tem, depois que a gente morrer, se eu for bonzinho, eu vou pro céu, se a gente for ruimzinho, a gente vai pro inferno. A gente espírita não tem esse dogma, a gente não tem essa concepção. Depois que a gente desencarna, a gente vai para o lugar que a justiça divina entender que a nossa energia é mais próxima, que os nossos feitos foram mais próximos. Então, o que a gente está fazendo de bom para a gente se melhorar, para a gente ter o outro como irmão? Será isso que Jesus queria dizer com amar o vosso inimigo? No Livro dos Espíritos, a gente encontra que Deus é justo e é bom. Então, quando Jesus fala amar os nossos inimigos, e a gente já viu anteriormente que é uma questão de justiça. De que justiça que a gente está falando? A gente está falando da justiça humana ou a gente está falando da justiça divina? Porque se a gente está falando da justiça humana, a gente tem todo um processo legal. A gente tem legislações, a gente tem decretos, a gente tem um monte de lei que diz pra gente o que é certo e o que é errado fazer. E a justiça divina, a lei divina, a lei de Deus, onde ela está escrita mesmo? Deixa eu ver, quem sabe? Fala aí pra mim. Quem sabe onde está escrita a lei de Deus? Você levantou a mão. Muito bem, você acertou. É na nossa consciência. A gente sabe que a lei divina está escrita na nossa consciência. Então, nós sabemos tudo que é certo e nós sabemos tudo que é errado fazer. Às vezes a gente cabeça dura. Ele fala, não sabia. Mentira, você sabia sim. Você fez porque você tem cabeça dura, assim como eu. Às vezes eu faço coisas erradas também, porque eu sou bastante cabeça dura. E eu tô tentando fazer o certo. Então dá o braço pra mim e vamos fazer o certo junto, né? Quem sabe? É assim que a gente melhora a gente e é assim que a gente melhora o planeta. Olha que interessante, geralmente a gente fala que no Livro dos Espíritos que a gente encontra a parte científica, a parte de ciência, de todo o espiritismo, certo? Agora, olha que coisa diferente que a gente encontra no Evangelho, que a gente considera que traz todo o ensinamento moral, todo o ensinamento filosófico da doutrina espírita, certo? Lá eles falam assim, que dentro desse estudo nós vamos encontrar conceitos e conceitos de física. Conceitos de física. Física que é a ciência aqui do nosso planeta. Então, olha lá, que interessante. Ele fala assim, quando a gente tem o pensamento malévolo, o pensamento ruim, ele fica como uma corrente fluídica pesada, uma corrente fluídica densa. Isso também está no Livro dos Espíritos, pode procurar que você vai achar. Mas a gente está falando da parte do Evangelho agora. Então, quando esse pensamento é denso, essa corrente fluídica é muito pesada, o que a gente causa nas pessoas? Repulsão. Olha que interessante. Então, tudo aquele peso do mal, aquele peso daquele pensamento que não para, que fica...
parece uma rodamuinha dentro da cabeça da gente, né? Gira, 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 gira e continua exatamente igual. Todo esse pensamento, ele cria essa corrente fluídica pesada. E as pessoas, quando se aproximam, o que elas sentem? Repulsão. Elas não gostam de ficar perto da gente. Porque nós estamos muito pesados, quando a gente está muito mauzão. Aí, pelo lado contrário, quando o pensamento é ligado ao bem, quando o pensamento é ligado às coisas mais superiores, essa mesma corrente fluídica, ela fica agradável. Ela fica uma corrente sutil, uma corrente leve. E isso leva à assimilação. A assimilação porque as pessoas querem estar perto desta energia positiva e querem também um pouquinho dessa energia positiva. Não no mau significado de roubar a energia da gente, mas a gente não gosta de ficar perto de pessoas mais leves, mais tranquilas, que emanam essa energia diferenciada, ou a gente gosta de ficar com gente pesada, com gente bem triste, pesadona. Tem vezes que a gente tá triste mesmo, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é aquele pensamento de tristeza, aquela fase de tristeza que a gente tem. Tô tentando arrumar o cabelo. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando a gente é eternamente pesado. Isso é outra coisa. Então, olha que interessante que fala lá no Evangelho. As sensações físicas e emocionais são diferentes dependendo do pensamento. Dependendo se o nosso pensamento está ligado no bem ou dependendo se o nosso pensamento está ligado no mal, as sensações físicas nossas, emocionais e os que os outros vão sentir em nós são diferentes. Muito interessante, não é? Então, a energia ruim afasta. Afasta os outros de nós e nos afasta dos outros. E a energia boa aproxima as pessoas. Eu acho muito interessante isso. Aí é a escolha da gente, né? Com quem você quer ficar perto? De quem tem energia positiva ou de quem tem energia negativa? E esse conceito da física, que é tão próprio dentro do Evangelho, e eu achei isso muito legal, ele nos mostra qual é o tipo de energia que a gente quer dentro da gente. Será que às vezes a gente está tão denso que a gente não quer ficar perto da gente mesmo? Só para pensar. Nem fui eu que falei nada. Eita! Eu vivo pensando nisso. Quem é meu amigo e quem é meu inimigo? Eu não sei vocês, mas em várias ocasiões da minha vida, que já tá bem bacana, bem compridinha, né? Nessa encarnação, eu já tive muitas experiências diferentes. Amigos que seguraram minha mão e não soltaram por nada enquanto eu passei por situações muito difíceis. Amigos que viraram completamente as costas. E inimigos, eu nem posso chamar de inimigos, mas pessoas que eu achava que não tinham a mínima consideração por mim, foram meu esteio durante um bom tempo. Então, olha que interessante. Essa reflexão vale para todos nós. Quem é meu amigo e quem é meu inimigo? Até que ponto as pessoas são nossas amigas de verdade? Até que ponto as pessoas são nossas inimigas de verdade? Vocês nunca tiveram, não vou dizer inimigo, né? Que inimigo lembra aquele negócio de capa-espada, gente brigando, né, matando o outro. Não tô falando disso. Tô falando dessas situações um pouco mais normais na vida da gente. Será que são realmente inimigos? Será que realmente são amigos? A gente precisa pensar um pouquinho a respeito disso.
Olha lá, essa moça tá enrolando e não tá falando para nós o que é amar o inimigo. Presta atenção. Brincadeira, eu vou falar agora. Oh, juro, prometo. Olha o que Jesus fala pra gente. Primeira coisa, amar o inimigo é não guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A pessoa pode ter qualquer tipo de ação que seja. Se eu guardar ódio, se eu guardar rancor, se eu planejar uma vingança, eu não estou amando. E às vezes a gente planeja a vingança muito bem planejada. Hoje em dia, alguns não executam mais, mas a gente ainda pensa. Ou você não pensa? Nossa, se você não pensa, você tá com estrelinha a mais, já ganhou 2 estrelinhas porque você já não planeja mais nenhuma vingança. Vamos continuar. Então, o que é amar o inimigo? É perdoar, sem pensamento oculto e sem condições. Porque geralmente a gente faz assim, eu só perdoo fulano se chegar aqui, joelhar na minha frente, pedir perdão, dar 5 voltinhas aqui no quarteirão, gritando, perdoa eu, perdoa eu, perdoa eu. Se me trouxer uns 8 ramalhetes de rosas. Ai, eu ia adorar receber rosa. E eu não tenho inimigo, mas eu ia adorar receber esse montão de rosa, né? Então é a gente perdoar sem colocar nenhuma condição. Nenhuma. É o perdão interno. É aquele perdão que a gente não precisa de nada para perdoar. Errou? Errou. Pisou? Pisou. Mas quantas vezes eu pisei? Quantas vezes eu errei? Eu gostaria de receber o perdão. Se eu pisei, se eu fiz alguma bobagem, se eu deixei alguém muito triste, eu gostaria de ser perdoado. E você? Você gostaria também de ser perdoado? Ou você nunca pisou na bola? Tá bom, nunca pisou na bola. Ok, só eu nesse planeta. Muito bem, outra coisa. É não se opor à reconciliação. Porque às vezes a gente não está muito preparado para perdoar. Às vezes a gente tem ainda algumas condições. A gente põe alguns empecilhos para que esse perdão chegue, né? Mas Jesus diz que um dos passos de amar o inimigo é não se opor à reconciliação. Se a pessoa vem, a gente deve perdoar. A gente deve tentar fazer a reconciliação. Significa que eu vou confiar de olho fechado 100% na pessoa? Não. Nosso planeta ainda é de provas e expiações. A gente pode se reconciliar e não ter que se ver todo dia, falar todo dia, mandar o zap. Não, não é necessário. A gente pode se reconciliar, ficar bem internamente, eu bem, a pessoa bem, e a gente não precisa conviver diariamente. A gente pode ser educado, não é verdade? Outra forma é desejar o bem. Desejar o bem de coração. Desejar o bem não é ver a pessoa tropicando lá na esquina, caiu bem feito, bem feito. Isso não é desejar o bem. Bom, isso também é ter 5 anos de idade, né? Mas não é desejar o bem. Isso a gente está gostando que a pessoa se lascou. E isso não é o bem. Isso é vingança. Mesmo que eu não tenha acarretado a vingança. Eu feito a vingança. Melhor a palavra. Isso não é desejar o bem.
É não ficar feliz com o mal que acontece. Acabei de falar. Se a gente ficar feliz que a pessoa recebeu o mal, a gente não está reconciliado e a gente não está desejando o mal. E a gente está ficando bem felizão porque a pessoa recebeu o mal. E isso não é amar, não é o que Jesus está nos falando. E uma coisa é socorrer quando a pessoa precisa. Se você está tentando se reconciliar, se você está tentando perdoar, quando a pessoa vem e pede a mão, ajuda. Faz o melhor que você puder. Às vezes a gente não consegue fazer tudo. Às vezes não está até no nosso poder fazer tudo para aquela pessoa ser ajudada nas suas necessidades. Mas no que a gente puder, a gente deve fazer. É abster-se, quer em palavras, quer em atos, de tudo que possa prejudicar. Às vezes, eu já me reconciliei, eu perdoei, eu não desejo mal de jeito nenhum para a pessoa aí. Mas essa criatura fez isso e rapa na língua enorme. Fofoca, cria discussão. Jesus diz que amar o inimigo é não pensar nas palavras e muito menos nos atos para prejudicar. É retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Porque às vezes a pessoa está na pior zona, vem pedir ajuda e a gente resolve que a gente vai fazer o bem. Mas a gente fala assim, você está precisando de mim? Naquele dia que eu precisei de você, pronto, acabou. Isso não é retribuir com o bem. Isso é humilhar. E assim, não é amar o inimigo. Tudo isso que Jesus nos ensinou são formas, e são formas muito fáceis. Pode brigar comigo, eu aceito, pode brigar comigo. Claro que são coisas fáceis de fazer, não são, mas é passo a passo, é dia a dia, é momento a momento. E vamos relembrar, amar o inimigo não é conviver. Não é necessário a gente conviver. É necessário a gente se melhorar. É necessário a gente buscar a nossa evolução. Amar o inimigo é evoluir. Olha que legal. E a gente não busca evolução? A gente não quer um planeta melhor? A gente não quer se tornar melhor? Se é por isso, vale a pena amar o inimigo, não vale não? E o Evangelho termina com essa simples frase. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Olha que interessante. Simples? Não. Esse é o desafio. Amar os nossos inimigos é um super desafio. E é como a gente vê na balancinha aqui do lado. Por que que é uma balancinha? Porque é amar o inimigo sem julgamento. Ninguém está na balança. Nós não estamos de um lado da balança e o nosso inimigo está do outro lado da balança. Não é esse movimento. Não é. O movimento é de estar junto. Porque cada um tem o seu processo evolutivo. A gente pode passar exatamente pela mesma situação. Só que eu sou um espírito. Você é outro espírito. Você tem algumas experiências que eu não tive. Então eu posso espernear que eu não vou chegar no seu nível.
eu ainda vou ter dificuldade. O outro mais, o outro menos. Então não dá para julgar a ação das pessoas. Nós não estamos dentro daquele espírito, dentro daquele coração, dentro daquela mente. A gente não sabe o que está se passando dentro dele. A gente precisa tomar muito cuidado, porque é nessa balança que a gente mostra quem a gente é. É nessa balança que a gente vai observar o nosso julgamento. E esse, eu penso, hoje, na nossa sociedade, é um dos maiores desafios que a gente tem. Amar os vossos inimigos, perdoá-los, entendê-los, não se vingar, não se deixar corromper também. E não se deixar levar pelo que o outro quer. O outro quer me desgovernar, o outro quer tirar minha paz. Eu vou permitir? A escolha é minha. A escolha é sua. Estava pensando um pouquinho. Eu acho que todas as coisas nesse planeta, na nossa vida, são professores. Eles sempre trazem alguma coisa para a gente aprender. Então eu penso que o inimigo também é um professor na nossa vida. É um professor na medida que eu vou olhar frente àquele inimigo e vou pensar, eu já esperei a raiva que eu tenho dessa pessoa? Eu tive paciência? Eu tive equilíbrio? Eu me mantive equilibrada por toda a situação? Eu entendi a lição? Porque quando a gente não entende a lição volta, o professor volta. Eu superei o vitimismo? Ai, por que fez isso comigo? Eu que sou uma pessoa tão bacana, eu sempre ajudei, eu sempre, agora ele vem. Eu me senti ofendido. Vocês sabem que a ofensa, ela é sentida. Eu escolho ficar ofendido. Gandhi falava isso. São Francisco falava isso. Não há ofensa. Eu nunca me senti ofendido pelas pessoas, porque existia a compreensão. E compreender que se a gente é generoso, se a gente não se ofende, só engrandece a nossa alma, só nos eleva. E sabe o que acontece? A gente fica fora do dardo da energia negativa, do dardo que quer nos cutucar. A compreensão desse professor. Entender o que esse inimigo está nos trazendo. Que história é essa? De onde veio? Compreende. Compreende porque é uma lição. Agora compreende sem julgamento, porque isso vai te fazer muito mais bem do que mal. O importante é a gente lembrar que a maldade não é um estado permanente das pessoas. Ela decorre dessa imperfeição temporária. Assim como a criança que erra, a gente não vai corrigindo defeito? A criança não sabe nada quando ela nasce. A gente a ensina a comer, a gente ensina a andar, a gente ensina a falar, a gente vai dando um caminho no mau gênio, não é verdade? Então, a pessoa que é má um dia vai reconhecer que errou e vai se tornar bom. E isso é a grande beleza da reencarnação. Isso é a grande beleza. Porque nós fomos muito maus em outras encarnações. Muito maus. E hoje a gente está melhor. Hoje a gente está evoluindo. Hoje a gente está crescendo. Hoje a gente consegue fazer umas coisas muito legais. Outras a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Quem nunca errou? Quem nunca? Então, amar o nosso inimigo é amar a nós mesmos.
é dar uma chance para a pessoa crescer, é dar uma chance para a pessoa evoluir. E isso é de uma beleza enorme e imensa. Por isso que Jesus fala para a gente amar o inimigo. É a nossa chance de evoluir. É a nossa chance de nos tornarmos melhores. A gente não quer um planeta melhor? A gente não quer um mundo regenerado? A gente não quer um mundo que o bem prevaleça ao mal? É a nossa oportunidade. Nós fazemos isso. O ser humano faz isso. Nos melhorando, melhorando o planeta. Melhorando a nossa energia, pensando no bem, fazendo bem, a gente melhora a energia do planeta. A gente dá oportunidade também do planeta evoluir. Ame seu inimigo. Ame a você também. É muito importante a gente se amar. Você chegou até aqui, teve paciência e amor de me ouvir. Então, além de tudo, já merece 2 estrelinhas na sua encarnação. Tá escutando? Eu gosto muito dessa música para me concentrar. Então, chegou a hora do nosso paciência. Então, agora, a gente vai tentar esquecer as minhas doideiras, as doideiras do mundo, e nós vamos pensar em nós. Primeiro, e depois a gente vai pensar nas outras pessoas, né? Porque vibrar positivo também é um ato de amor. Então agora você vai fechar os seus olhos. Se você quiser, se você não quiser, deixa os olhos abertos. Eu vou fechar porque eu me concentro mais, senão eu fico prestando atenção nas outras coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai se ligar mentalmente é em Jesus. Então, nós vamos, bem concentrados, respirar fundo. E vamos nos ligar primeiro no nosso mentor, que alguns chamam de anjo da guarda. Esse espírito que nos ama tão profundamente. E junto com o nosso anjo da guarda, a gente vai ligar o nosso pensamento nas equipes espirituais, lá do Paulo Ortiz. Como se nós estivéssemos dentro da casa, dentro da sala de passe. E nós vamos subindo o nosso pensamento, nos ligando a Jesus. Vamos nesse momento pedindo ao nosso mestre, ao nosso guia, que ele possa nos enviar as suas energias. Vamos imaginando essas energias suaves, essas energias sublimes, entrando pelo topo da nossa cabeça. Essas energias vão totalmente limpando todo o nosso cérebro, todas as nossas energias espirituais. Essas energias vão adentrando pelo topo da nossa cabeça e limpando toda a caixa craniana, desligando tudo o que pode ser desligado e encaminhando para todos os lugares do bem o que precisa ser encaminhado. Essas energias vão descendo até a nossa garganta, desligando todas as palavras que ficaram ali entaladas, desligando as energias das palavras que não deveríamos ter feito. Essa energia vai descendo até o nosso coração. Esse cardíaco vai ficando brilhoso, iluminado, cheio de amor. E essa energia vai descendo lá para a nossa barriga e vai desligando todas as energias, todos os sentimentos que não deveriam estar aí. E vamos acompanhando mentalmente, levando essas energias até os nossos pés e vamos subindo por detrás das nossas pernas, pegando
toda a nossa coluna vertebral, vértebra por vértebra, nos enchendo de energia, nos enchendo de paz. Essas energias vão limpando também atrás do nosso pescoço, vão subindo pela cabeça e se juntando com a entrada da energia positiva. Vamos fazendo um círculo de energia ao nosso redor. E esse círculo vai sendo ampliado com energias de saúde, com energias de paz, com energias de amor. E vamos vendo essas energias agora se estenderem para toda a nossa casa, para todos os ambientes, todas as pessoas que moram conosco, todas as plantas, todos os animais. Vamos enviando essas energias para todas as pessoas que amamos. E vamos envolvendo as pessoas que não amamos tanto com mais energia, com mais luz, para que as nossas almas possam conversar. Vamos emitindo essa energia para toda a nossa cidade. Vamos ampliando e envolvendo todo o estado de São Paulo, pedindo para as equipes médicas que todo o nosso estado possam ser envolvidos em paz, em saúde, onde houver um leito de dor, onde houver uma pessoa com necessidade física ou mental, que ela possa receber essas energias de Jesus e das equipes médicas nesse momento. E vamos ampliando para todo o nosso país. Vamos envolvendo todas as pessoas do nosso amado Brasil. Vamos pedindo a Jesus que coloque juízo, que coloque amor, que coloque sensatez e justiça no espírito de todos os políticos. Vamos pedindo a Jesus nesse momento que abrace todo o nosso planeta, que todo o planeta possa ser envolto com a energia de amor, com a energia de saúde, com a energia de paz. Vamos pedindo às equipes médicas que façam as intuições para as equipes médicas do planeta, os cientistas, os estudiosos, que eles possam receber as intuições para as vacinas serem finalizadas, para os medicamentos, para os procedimentos, não só para o Covid, que é o que necessitamos nesse momento, mas para todas as outras doenças, para a nossa evolução. E vamos nesse momento agradecendo ao Pai Maior, agradecendo a Deus, o nosso Criador, pela oportunidade da vida, por estarmos juntos e por estarmos aqui, nesse momento, para o nosso bem e para a nossa evolução. Que assim seja e graças a Deus. Muito obrigada e até uma próxima vez. Que Deus abençoe a todos nós.